neste canal Mercado Futuro de Criptomoedas. E a pedido de algumas pessoas que estão entrando no meu direct, no meu Instagram, a pedido para que eu possa fazer passo a passo como eu faço as minhas entradas no Mercado Futuros. Então, se você não me segue lá no Instagram, é só você ir lá no meu Instagram, Mercado Futuros, você vai colocar arroba mercado.futuros. Aí você vai ver aqui, ó, no meu Instagram, vários postagens que eu faço todos os dias sobre Mercado Futuros. Tá aqui os meus resultados, ó, vários resultados, é só você vir aqui em destaque. Você vai ver aqui meus resultados. Vários, ó. Tanto nos meus alunos e também os meus resultados. Então, são vários resultados. Se você não me segue, segue lá, mercado.futuros. Então, nesta operação aqui, ó, da Ethereum, foi uma operação que apenas em um dia eu fiz mais de $1.000, que dá mais de R$5.000, aonde eu entrei 1.933 e saí a 2.352. E esta operação aqui foi agora em maio de 2025. E depois a Ethereum, no caso aqui a Ethereum, ela subiu muito mais, mas só que eu coloquei o meu alvo para quando batesse $1.000, ela até mesmo proteger a minha operação, e depois ele voltou, fechou a minha operação e continuou subindo. Mas não importa, o importante é você colocar lucro no bolso. Aí depois eu abri mais operações, mas essa aqui é só para explicar para você como que eu fiz mais de R$5.000 em apenas um dia nesta operação. Coisa que eu quero explicar a todos vocês é o seguinte: por que eu fiz esse valor aqui, ó, mais de $1.000 em apenas um dia, sendo que eu estava apenas com $121, que dá na casa de praticamente R$700, e de R$700 eu fiz em menos de um dia mais de R$5.000, porque eu trabalho muito alavancado. Então, eu não oriento você a trabalhar, principalmente você iniciante, está começando agora, a fazer esse tipo de alavancagem, porque isso aqui são modalidade muito avançada. Então, como eu já tenho mais de 7 anos de experiência, eu já sei o que eu estou fazendo. Então, só nessa moeda aqui, ó, em menos do que um dia, eu tive aqui mais de 890% de lucro. Por quê? Porque com a alavancagem, quando eu coloquei aqui, ó, 50x, então vamos supor que a moeda subiu 10%. Então, se ela subiu 10% normal, se você compra uma criptomoeda e ela sobe 10%, você vai ganhar 10%. Agora, no mercado futuros, se a moeda subiu 10% e você alavancou 50x, você vai ganhar 50 vezes do que ela subiu normalmente. Então, a alavancagem, você ganha de acordo com a alavancagem que você está. Claro que se a moeda cair, você vai também perder de acordo com a alavancagem. Então, por isso que você tem que saber o que está fazendo. Então, por isso que ela não subiu 890%. Ela subiu menos, mas porque eu estava alavancado, eu ganhei 50 vezes mais do que ela subiu normalmente. Então, é isso que você tem que entender. Esse é o benefício, esse é o poder do mercado futuros quando você sabe o que você está fazendo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui foi a Ethereum, no caso, aonde foi a minha entrada, e como que eu fiz essa entrada. Então, a primeira coisa que eu analisei nessa moeda foi no gráfico semanal. Por que eu analiso primeiro o gráfico semanal? Porque é a tendência mais importante, mais forte, que tem a tendência de semanal, diário, depois vai descendo 4 horas. Então, a tendência primária, eu olho no semanal. Então, aqui no caso semanal, a tendência, no caso semanal, ela estava corrigindo, você pode ver aqui, ó, estava corrigindo. Então, no semanal, eu estava esperando o rompimento dessa linha vermelha, que é a LTB. Então, estava esperando esse rompimento aqui no semanal. E qual foi o segundo passo? Região de suporte. Então, estava olhando a análise no semanal e procurando ali região de suporte para que o mercado ele voltasse a subir. Então, só para você entender o que é um suporte, o que é uma resistência, então, toda vez que você tem suporte, então, toda vez que ele sobe e ele cai, ele para de cair, aqui é suporte. Caiu, parou de cair, subiu, é suporte. Subiu, parou de subir, voltou a cair, aqui é resistência. Então, aqui em cima é resistência quando o mercado sobe e ele para de subir, volta a cair. Então, no caso aqui, é resistência. Aqui embaixo, ó, toda vez que você vê, principalmente no gráfico maior, semanal, diário, o mercado estava caindo e ele para de cair, então aqui embaixo é considerado também suporte. Então, quando ele fica fazendo várias velas, principalmente no semanal e no diário, e ele forma um fundo, então fundo é suporte e topo é resistência. Então, só para você entender, para você, às vezes, que está iniciando aí nesse mercado, então aqui em cima você marca resistência e aqui nos fundos você marca suporte. Agora, o que você vai observar? Observa aqui, ó, que ele já tinha feito aqui um padrão de acumulação e rompeu esse padrão. Aí o mercado, ele subiu e ele voltou novamente para essa região e voltou a subir, ó.
Então ele tocou aqui, ó, ele acumulou 2 vezes nessa região. Então aqui já era um fundo, mostrando o fundo e também marca suporte. E o que aconteceu? O mercado, ele subiu e depois ele veio a corrigir. Aonde que ele veio corrigir? Exatamente, ó, ele veio corrigir, ó, exatamente na região de suporte. Então aqui eu já estava de olho, o que eu fiz? Eu marquei aqui a LTB, como eu falei para vocês, estava esperando o rompimento, sabendo que aqui já era um suporte, eu estava esperando esse rompimento da LTB. Aí, vamos voltar aqui. No caso, aí eu estava também esperando o cruzamento do MACD, porque quando a moeda ela cai até no suporte, ela bate no fundo, geralmente o MACD ele trabalha na zona negativa do MACD, que é essa zona abaixo. Então você espera, principalmente no gráfico semanal, confirmando o cruzamento aqui, ó, dessas médias, cruzando para cima, mostrando o fundo. Qual foi a RSI também? Super vendido. Região de super vendido é a região onde os grandes players atuam. Aqui também estava mostrando super vendido no gráfico semanal. Geralmente, quando bate aqui, ó, no gráfico semanal super vendido, você vê que o mercado volta a subir. Ó. Então, aqui super vendido no gráfico semanal, cruzamento do MACD. E também estava esperando o RSI+, ele ficar verde, que é exatamente aqui, ó, RSI+. E também olhando a tendência do Bitcoin, porque não adianta você entrar numa criptomoedas simplesmente porque ela está subindo, se no caso, o Bitcoin também, ele não está subindo. Então você observa aqui, ó, essa linha branca é do Bitcoin. Você pode ver que eu vou mostrar para você onde foi minha entrada. A minha entrada foi nessas regiões aqui, ó, e observa que o Bitcoin estava subindo. Então, você não olha apenas porque uma moeda está subindo, mas você tem que olhar, ter a confirmação, um sinal de entrada, seguindo outros indicadores e principalmente o gráfico do Bitcoin. Porque quando o Bitcoin sobe, ele arrasta todas as criptomoedas para cima. Quando ele cai, ele arrasta todas as criptomoedas também para baixo. Então, eu tinha um sinal do Bitcoin, sinal do MACD, sinal do RSI, RSI+, e tinha aqui um suporte. Então, eu estava analisando o gráfico semanal, e o que eu fiz? Eu baixei para o gráfico de 4 horas. A minha entrada foi no 4 horas, e eu coloquei o meu alvo de $1.000. Porque, no caso, desde 2025 para cá, o mercado ele não estava sustentando a alta. Então, ele subia, caía. Então, eu protegi até $1.000, o mercado voltou a cair novamente, depois voltou a subir, eu fechei a minha operação com $1.000. E agora eu vou mostrar para você aqui no gráfico. Então, aqui, como eu já mostrei para vocês, a confirmação dos outros indicadores. Aqui era um suporte, rompeu aqui, ó, a LTB. O que eu fiz? Eu baixei para o gráfico de 4 horas. Então, aqui no gráfico semanal, já tinha aqui, ó, respeitado esse suporte. Teve aqui uma vela de alta semanal, que foi essa aqui, que foi exatamente essa aqui, ó. Teve uma vela de alta, mostrando aqui o cruzamento do MACD, já tinha supervendido do RSI, e eu baixei para o 4 horas, que foi a minha entrada. Então, vamos ver aqui como que foi a minha entrada no 4 horas. Então, observe, ele fez aqui essa acumulação. Eu não entrei aqui, ó. Eu não entrei aqui nessa primeira pernada no 4 horas, mas eu esperei ele fazer um padrão de acumulação. E aonde que eu entrei? Exatamente aqui, ó. Ele trabalhando acima das médias ficando verde. No semanal, estava mostrando que ele estava respeitando o suporte do supervendido, RSI, voltando a subir, mostrando volume. Observa aqui, ó, no 4 horas, volume crescente. Então, isso aqui é confirmação de alta. Então, aonde eu entrei? 1933. Você pode ver aqui, ó, 1933, que eu mostrei para você lá. Foi exatamente aqui. Entrei em 1933 e saí 2.352. Vamos lá. Eu entrei aqui, ó, como eu mostrei para vocês, a 1933, que foi exatamente acima das médias, volume entrando volume. E aonde que eu saí? Exatamente aqui, ó. Eu levei a minha operação até aqui, depois o mercado voltou a acumular, mas aqui foi a minha saída. Então, observa que aqui, ó, começou a aparecer também volume vendedor, o volume começou a cair, então começou a correção. Depois tivemos outras altas, mas essa aqui que eu queria te mostrar é só como eu fiz mais de R$5.000 em apenas um dia. Então, você observa que não é apenas você olhar em um gráfico, você começa a olhar primeiro no gráfico semanal, observa se está no suporte, observa se está rompendo uma LTB, se está vendo o cruzamento no MACD. Então, isso chama plano de trade, isso chama mapa, isso chama método. Então, quando você tem um mapa, você tem um método, você tem um plano de trade, então você respeita aquele mapa, você respeita aquele método, então é assim que você vai ter consistência dentro do mercado
futuro de criptomoedas. Então foi assim que eu fiz mais de 5 mil reais em apenas um dia. Eu vou mostrar para você que... Então aqui, ó, foi a minha entrada, foi 8 de maio, às 9 da manhã, você pode ver aqui, ó, eu entrei aqui, no caso, 8 de maio, era 9 horas da manhã que eu fiz essa entrada, e aqui foi a minha saída, 8 de maio, e a saída foi exatamente aqui, ó, exatamente, eu entrei 8 de maio, às 9 horas da manhã, então você veja que não deu nem praticamente um dia, foi menos do que um dia, e a minha saída foi aqui, ó, 9 de maio, às 5 horas da manhã, que eu coloquei o stop para proteger, programei aqui, caso batesse nessas regiões, ia fechar minha operação. Então não deu nem um dia, foi menos do que um dia, eu entrei aqui embaixo, aqui 8 de maio, aqui é no caso é vela de 4 horas, eu entrei aqui 8 de maio, 9 horas da manhã, e a minha operação foi fechada às 5 horas da manhã no outro dia. Então menos de um dia, e não precisei ficar com o computador aberto, não precisei ficar olhando a operação, simplesmente eu programei quando batesse o meu alvo, ia fechar, estava tudo programado, eu fui dormir quando amanheci, no outro dia já estava lá com mais de 5 mil dólares de lucro. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu faça mais vídeos como esse, para mostrar para você as minhas operações, deixa aí o seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like para ajudar o crescimento do canal e também acione o sino para que você possa receber os próximos vídeos. E até mais.